Muito bem. Como eu disse, então, o objeto das duas ações é a omissão inconstitucional do STF, do Congresso Nacional, em criminalizar a LGBTI-fobia, e que essa omissão, ao mesmo tempo que viola a Constituição, ela também viola convenções e documentos internacionais de que o Brasil é signatário. As duas ações, elas foram propostas por entidades diferentes, mas é o mesmo advogado que assina ambas. Por isso, os pedidos são muito parecidos. Então, em primeiro lugar, foi requerido que fosse reconhecida a mora legislativa em criminalizar a homofobia e a transfobia, que fosse dado um prazo razoável para o Congresso comatar essa lacuna, e aí no pedido se sugere que o prazo seja de 1 ano. Em segundo lugar, que se fosse ultrapassado o prazo sem que o Congresso fizesse a lei, ou caso o STF entendesse desnecessário estabelecer um prazo, que o próprio STF criasse uma legislação para o caso. E terceiro, que o Estado brasileiro fosse responsabilizado por todas as vezes em que uma pessoa LGBTI sofresse crime em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero, considerando a manutenção enquanto se mantivesse a omissão legislativa. A gente vai ver depois que esses pedidos, os pedidos que são mais polêmicos, eles acabaram não sendo acatados pelo STF. A violação à Constituição estaria no fato do Congresso não legislar e que essa omissão afetaria a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, a vedação à discriminação, artigo 3º, inciso 4º, a prevalência dos tratados de direitos humanos no âmbito interno, artigo 4º, e o artigo 5º, inciso 41, que fala que a lei punirá os atos violadores, atentatórios aos direitos fundamentais, e o inciso 42, que fala que a lei punirá o racismo, e essa é uma questão que vai ser fundamental para essa ação. No âmbito do chamado controle de convencionalidade, a omissão do Congresso brasileiro violaria o Pacto de São Rafael da Costa Rica, que, como vai dizer a opinião consultiva número 24, que está a última aqui na minha lista, quando o pacto fala sobre o direito à não discriminação, isso abrange a orientação sexual e a identidade de gênero para uma interpretação evolutiva do pacto. Especificamente a resolução 2435 de 2008 da OEA, que se chama Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero. Essa é uma resolução que, ao longo dos anos, como eu disse em encontros passados, a OEA ela vai repetir essa resolução, chamando a atenção para o fato de que os Estados têm que adotar mecanismos específicos de evitar a violência e ou investigar e punir os atos de violência. Uma declaração de 2008 da ONU, condenando as violações aos direitos humanos em razão de sexo, orientação sexual, identidade de gênero. O documento 2012 da ONU, Nascidos Livres e Iguais. A Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, que vai falar especificamente de questões de orientação sexual e de identidade de gênero da OEA de 2013. Um parecer da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA de 2015, Violência contra pessoas LGBTI nas Américas, e a opinião consultiva número 24 da Corte Interamericana, que já foi citada aqui algumas vezes. Um dos grandes debates sobre essas duas ações vai se dar com relação à liberdade de expressão, principalmente porque a grande oposição ao PLC 12206, como a gente viu, se dava justamente pela questão dos religiosos, que diziam que não poderiam falar sobre a homossexualidade nos seus púlpitos.
Em 2012, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deu uma decisão bastante interessante, confirmando uma condenação dos tribunais suecos, em que ele vai considerar que a pretensa liberdade de expressão de alguns cidadãos suecos que diziam que a homossexualidade era um desvio, que teria efeito destrutivo, moralmente destrutivo, e que era responsável pelo HIV, que essas declarações não estavam abarcadas pelo direito da liberdade de expressão e que eles poderiam sim ser punidos por isso. Esse é um precedente importante porque ele vai chamar a atenção justamente para os limites da liberdade de expressão. É dizer, os discursos religiosos que condenam a sexualidade ou qualquer outra questão de orientação e identidade, orientação sexual e identidade de gênero, por causa de questões que dizem respeito à religião, são plenamente válidos. O que não é abarcado pela liberdade de expressão ou pela liberdade religiosa é a associação de LGBTI com degradação moral, com doenças e etc. E esse é um debate que vai surgir durante o julgamento das ações e vai fazer parte, inclusive, do voto vencedor. As duas ações tiveram tramitações bem diferentes. O mandado de junção ele foi proposto primeiro e ele vai ser proposto justamente logo depois que o PLC 12206 foi arquivado. E foi em razão do arquivamento, inclusive, que o mandado de junção foi proposto. Quando ele foi proposto, o ministro, o relator original, que era o ministro Lewandowski, ele oficiou a Procuradoria-Geral da República, que deu um parecer contrário ao segmento da ação, entendendo que o caso não poderia ser abarcado pelo mandado de junção. Esse parecer é acatado pelo relator, que manda extinguir a ação. Contra essa extinção, foi proposto um agravo regimental pelo autor da ação, e quando esse agravo regimental ele é mandado para a Procuradoria-Geral da República, que já está sob a chefia de um outro procurador, o parecer da Procuradoria é pelo provimento do agravo, para que a ação voltasse a correr normalmente. Nesse ínterim, a ação ela foi redistribuída e quem se torna relator dela vai ser o ministro Edson Fachin. E o ministro Fachin, ele resolve fazer um juízo de retratação, anulando o despacho que foi dado anteriormente, para que a ação tivesse seguimento e, portanto, julgando prejudicado o recurso. Pois bem, agora que a ação teve seguimento, aliás, a ADO 26 ela vai ser proposta um ano depois do mandado de junção, justamente quando o mandado de junção, no primeiro momento, teve negado o seu seguimento. Nesse interregno entre o julgamento do agravo regimental e a continuidade da ação, foi proposta a ADO 26. Sobre essa ADO 26, a Procuradoria-Geral da República vai se manifestar no seguinte sentido: que a ADO ela possui natureza objetiva, não sendo admissível pedido de indenização, como nós mencionamos anteriormente, estava no MI e também estava na ADO, que o conceito de raça da lei de racismo ele deveria sofrer uma interpretação conforme a Constituição, para reconhecer que o conceito de racismo, o conceito de raça na lei de racismo é um conceito social e não fenotípico. Logo, entender que a homotransfobia estaria incluída na lei de racismo não seria fazer analogia em malapartem, nem interpretação extensiva e nem analogia, seria apenas reconhecer que o conceito de raça é uma norma penal em branco, cujo sentido ele é preenchido, né, ao longo do tempo e varia ao longo do tempo, e que o mandado de criminalização do artigo 5º, inciso 40, e aí tem um errinho, inciso 41, não 42,
da Constituição da República abrange a criminalização de condutas homofóbicas e transfóbicas. Esse seria o acolhimento dos pedidos principais, sobre os pedidos principais. Aí a PGR ainda vai dizer que caso o STF não entendesse que a lei de racismo já abarca uma transfobia, que então o STF deveria declarar a omissão inconstitucional do Congresso Nacional e conceder um prazo para que o Congresso fizesse a lei. A PGR vai argumentar que não é o caso de se falar no caso nem de reserva legal e nem de silêncio eloquente, mas de inércia deliberante. O Congresso estaria numa situação de mora por inércia de deliberação sobre o caso. E, portanto, conclui a PGR, a ADO deveria ser conhecida parcialmente e, no mérito, para o reconhecimento dos pedidos, excluindo apenas a questão do pedido de indenização a ser custeada pelo Estado. A ADO, o mandado de junção 4733, ficou sob a relatoria do ministro Edson Fachin, a ADO 26 sob a relatoria do ministro Celso de Mello. No começo de 2019, em junho de 2019, o ministro Celso de Mello e o ministro Edson Fachin vão fazer aí as sessões, na verdade, elas vão começar em fevereiro e vão finalizar alguns meses depois. O ministro Celso de Mello vai dizer que os mandados de criminalização dos incisos 41 e 42 do artigo 5º obrigam, sim, o Estado a criar mecanismos de proteção contra agressões a terceiros. Então, que o inciso 41, principalmente, ele não é uma questão meramente de qualquer tipo de norma, mas é de uma norma de natureza penal, que a ordem ali é uma ordem para criar normas penais. O ministro Celso de Mello, ele vai resgatar um precedente no STF, questão que já havia sido colocada pelo autor da ação e por alguns, os amici curiae, que é o precedente, que é o habeas corpus 82424. Esse habeas corpus é um caso em que o STF tinha para julgar se a publicação de livros de natureza antissemita constituiriam caso de racismo, haja vista que judeus não são uma raça, no sentido tradicional do termo. E que o STF vai argumentar ali naquele caso é algo muito importante, porque o STF vai entender que o racismo é um conceito social, que ainda que o artigo 5º, inciso 42 da Constituição, tenha pensado originalmente no racismo contra negros, que esse sentido não estaria preso, o sentido do racismo estaria preso àquela intenção originária do Constituinte, e que, portanto, a discriminação contra judeus, o preconceito e a discriminação, a perseguição contra judeus, o antissemitismo, estaria sim incluído no conceito de racismo. E, portanto, o racismo é um conceito social. Se o racismo é um conceito social, isso significa que ele pode ser mudado ao longo do tempo, e por isso, inclusive, a Constituição fala em cor e raça. Né? Quando a Constituição fala em cor e raça, ela estaria falando de duas coisas diferentes. O racismo, que estaria sendo abrangido, que estaria incluindo aí a homotransfobia, estaria justamente no conceito de raça, que seria esse conceito mutável socialmente. O ministro Celso de Mello apela também para normas internacionais de direitos humanos, algumas das quais a gente citou anteriormente. E o que o ministro Celso de Mello não vai acatar vão ser dois dos pedidos principais, que é o pedido da indenização, que ele vai entender que isso não é cabível numa ação de controle concentrado, e o pedido para que o STF colmatasse a lacuna, né, para que o STF criasse um tipo penal na ausência de norma. O que o ministro vai estabelecer
é que ele vai mandar comunicar ao Congresso e estabelecer uma regra transitória até que o Congresso resolva a omissão, como a gente vai falar mais à frente. Sobre a questão do conceito social de racismo, a gente tem essa citação aqui do ministro Celso de Mello. Eu vou ler rapidamente alguns trechos em que o ministro vai dizer que o racismo, compreendido em uma dimensão social, ele projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta de uma construção de índole histórico-cultural, motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinado ao controle ideológico, dominação política, subjugação social e negação da alteridade, dignidade e humanidade. E, se a gente pegar todos esses critérios, a minoria LGBTI se encaixa justamente, portanto, nesse conceito de racismo. Seguindo os votos, o ministro Fachin, que era o relator do mandado de junção, ele vai acompanhar em todos os termos o voto do ministro Celso de Mello e vai acrescentar que a não existência da lei não está dentro daquilo que o Congresso poderia alegar de reserva legal. Essa, inclusive, é a defesa que o Senado, a Câmara e a Presidência da República vão falar nessas ações. Mas que a não existência da lei, vai dizer o ministro Écio Fachin, viola o direito de igualdade. O ministro Alexandre de Moraes vai dizer que o Estado não pode permanecer em situação de omissão quanto à proteção especial de minorias. Faltou uma omissão ali no slide. Porque essa situação de omissão colocaria justamente a democracia em risco. Se há omissão, e essa omissão viola a Constituição, é papel do Poder Judiciário dar uma resposta efetiva a essa questão. O ministro Barroso vai dizer que, já que o Congresso é omisso, cabe ao STF fazer valer aquilo que a Constituição manda. E que o ministro Barroso, na verdade, se aproveita de argumentos que foram colocados pelo autor da ação, que vai dizer que o que nós temos aqui, nesse caso, é uma hierarquia de opressões. Ou seja, o legislador brasileiro pune, com legislações específicas, algumas formas de violência contra minorias e não outras. Se eles punem algumas e não outras, o que eu tenho aqui é uma hierarquia. Alguns que merecem proteção e alguns que não merecem proteção, e isso viola o direito de igualdade. A ministra Rosa Weber vai falar sobre o direito ao livre exercício da orientação sexual e de identidade de gênero, o que obviamente não pode acontecer numa sociedade em que há essa violência. O ministro Fux vai lembrar que o Congresso Nacional, apesar de ter sido chamado a falar sobre isso, ele se mantém omisso e que a decisão, tal qual pretendida pelo ministro Celso de Mello, não estaria a criar uma norma penal, mas apenas a reconhecer um dado, que é a homofobia como uma espécie de racismo, dado esse que já poderia ter sido reconhecido anteriormente. A ministra Carmen Lúcia, ela vai chamar atenção para a omissão do Congresso diante dos inúmeros casos de violência. O ministro Gilmar Mendes, ele vai aderir às propostas do ministro Celso de Mello e do ministro Fachin. E aí a gente entra no terreno daqueles que deram votos parcialmente ou totalmente contrários. O ministro Marco Aurélio julgou totalmente improcedente as duas ações, por entender que não era o caso de mandado de junção, com relação ao mandado de junção, e que, de qualquer forma, aquilo que estava sendo falado, proposto pelo ministro Celso de Mello, seria uma analogia em direito penal e que essa analogia não poderia ser feita. O ministro Ricardo Lewandowski, ainda que não vá na mesma linha do ministro Marco Aurélio, ele realmente entende que há uma omissão do Congresso Nacional, mas ele não concorda com a tese do enquadramento do caso na lei de racismo e, portanto, ele julga apenas parcialmente procedente com relação à comunicação ao Congresso e ao reconhecimento da mora, mas não na parte mais concretista da decisão, vamos dizer assim. E o ministro Toffoli acaba seguindo aquilo que estabeleceu
o ministro Lewandowski. Então, a ação, na verdade, ela é julgada parcialmente procedente. E o STF, então, por maioria, ele estabeleceu, por 10-1, com voto contrário do Marco Aurélio, que o Congresso Nacional deve editar lei específica para as condutas homotransfóbicas, reais ou supostas. O reais ou supostas faz referência ao fato de que, muitas vezes, pessoas heterossexuais também são vítimas de homofobia e transfobia, muitas vezes porque elas são confundidas com pessoas LGBTI, por isso, os supostas. A questão da liberdade religiosa vai aparecer na tese, número 2, a se dizer que a repressão penal à homotransfobia não alcança nem restringe o exercício da liberdade religiosa, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio. E aí o ministro Celso de Mello traz um parâmetro muito importante. De um lado, ele vai chamar a atenção para que, religiões podem ter opiniões religiosas sobre questões sexuais, mas nenhuma religião pode, escudada na proteção à liberdade religiosa, praticar discurso de ódio. Ou seja, a associação, por exemplo, da homossexualidade com depravação moral, pedofilia ou doenças, não está abarcada pela liberdade de expressão e nem pela liberdade religiosa, está, na verdade, no campo do chamado hate speech, discurso de ódio. E por uma maioria de 8-3, com os 3 votos vencidos, do ministro Marco Aurélio, do ministro Lewandowski e do ministro Toffoli, o STF vai afirmar, então, por uma maioria de 8-3, que o racismo ele é um conceito social e não meramente biológico e que estaria incluído, portanto, na lei do racismo, que estaria incluída na lei do racismo a homotransfobia. E, mais especificamente, que até que o Congresso Nacional faça uma lei especificamente sobre a homofobia e a transfobia, que seja aplicada provisoriamente a lei de racismo. A decisão ela é um marco, certamente um marco extremamente importante para a luta pelos direitos da minoria LGBT no Brasil, mas certamente ao lado da decisão sobre união homoafetiva, são as 2 decisões talvez mais importantes, de um caráter geral, para a minoria LGBTI, principalmente face ao fato de que nós continuamos tendo uma série de violações que não encontraram, por ausência dessa decisão, não encontraram o devido encaminhamento. Por exemplo, nós temos o caso do Balieira, que mostra, este e outros casos que eu vou mencionar, a necessidade de haver leis específicas. O Balieira, um servidor público, estudante, que foi agredido em São Paulo, numa rua movimentada durante o dia, por 2 homens, que o agrediram de tal forma que foi necessário que a polícia interviesse e foi necessário que a polícia, com o uso de cacetetes, para que as agressões parassem. Inclusive, uma testemunha no processo vai afirmar que, enquanto estavam batendo no Balieira, já com ele no chão, um dos agressores dizia, abro aspas, viado, vou te bater até matar. O caso do Balieira é um típico caso que, na verdade, é um caso que foge à regra, porque é um caso que chegou a haver inquérito e processo e julgamento, porque a maior parte dos casos de homofobia e transfobia sequer chega a um boletim de ocorrência, e muito menos ainda a ter um processo e uma sentença condenatória, mas ainda assim é um bom exemplo da falta que faz uma legislação específica ou agora uma decisão como a decisão do STF. Por quê? Os 2 agressores, eles foram indiciados por tentativa de homicídio, por dolo eventual. Portanto, o caso foi distribuído a uma vara do Tribunal do Júri, em São Paulo. No entanto, o promotor que atua nessa vara, ele desclassificou o caso para lesão corporal leve,
E o caso, então, foi para uma vara criminal comum. A promotora que atua nessa vara, para onde foi o caso, ela discordou, ela entendia que o caso era de tentativa de homicídio. E aí o caso, então, teve que ser resolvido pela Procuradoria de Justiça de São Paulo, um conflito aí de atribuições. A Procuradoria entendeu que o caso era, sim, de tentativa de homicídio, o caso volta, então, para o juízo, para a vara de júri. Os autores, os dois acusados, os dois réus, ficaram presos por 2 meses, até que conseguiram um habeas corpus. Quando foi feito o juízo de pronúncia, a juíza desclassificou o caso novamente, agora a juíza desclassificou o caso para lesão corporal leve. Essa desclassificação foi ratificada pelo Ministério Público e o Ministério Público, então, ofereceu transação penal considerando os 2 meses que os 2 réus haviam ficado presos. E, óbvio, essa transação foi aceita pelos réus e foi extinta a punibilidade. Contra isso, o assistente da acusação recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, mas o recurso não foi julgado por ser uma ação penal pública incondicionada. O que a gente percebe, então, no final das contas, é que apesar do caso ter tido toda uma tentativa de correto enquadramento, inclusive com a assistência qualificada de um advogado de acusação, como assistente da acusação, os réus acabaram sendo absolutamente beneficiados por ausência de mecanismos específicos. Sobre esse caso, ainda houve, na esfera administrativa, se valendo da lei do Estado de São Paulo contra a homofobia e transfobia, o advogado, que atuou também como assistente de acusação, ele fez valer a lei estadual e os 2 réus foram condenados a pagar alguma coisa em torno de R$20 mil à vítima. Na esfera civil, há uma ação de indenização que corre até hoje. Eu dei uma olhada na movimentação dessa ação e desde 1º de abril deste ano, de 2020, os autos conclusos para a sentença, uma tramitação bastante longa. E, além disso, o caso também foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 2017, continua tramitando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e argumenta justamente a omissão do Congresso Nacional do Brasil em criar mecanismos próprios, específicos, de evitar e de investigar e punir casos de homofobia e de transfobia. Um outro caso, eu queria lembrar, é o caso do Alexandre Ivo. Aliás, por causa da morte brutal e violenta do Alexandre Ivo, um adolescente, que foi morto de forma brutal no Rio de Janeiro, o extinto projeto de lei 12206 chegou, inclusive, a receber a alcunha de projeto de lei Alexandre Ivo, assim como o projeto que deu origem à Lei Maria da Penha. O Alexandre Ivo foi brutalmente torturado e assassinado, e, como na maior parte dos casos de homofobia e transfobia no Brasil, os acusados nunca foram condenados. Existiu uma investigação contra eles, mas até os dias de hoje, passados aí 10 anos, desde junho de 2010 e agora em junho de 2020, então, portanto, fizeram 10 anos, os acusados jamais foram condenados pela morte do Alexandre Ivo. E aí, na volta eu vou falar sobre o caso do Igor Xavier, que também é um caso que envolveu uma demora injustificada do Estado brasileiro em dar uma resposta à homofobia.